Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estudar a regra das casas críticas ou casas-chaves de um peão. Já observem um tabuleiro e notem que temos 6 peões presentes, mas não contamos com a participação dos peões de torre. Vamos entender a ideia de casas críticas. Elas são extremamente importantes nos finais de rei e peão contra rei. Vamos ter que observar o seguinte: quem possui o peão a mais terá que controlar as casas críticas para vencer o jogo. O mesmo vai acontecer com quem tem material a menos, ou seja, o peão a menos. Terá que controlar as casas críticas para tentar empatar a partida. Então já observe a importância dessa regra. Existe um outro detalhe. Vamos aliar futuramente no nosso próximo vídeo a oposição com este conhecimento de casas críticas. Por isso, prestem atenção ao que vou mostrar a vocês e façam revisão dos vídeos de oposição simples e oposição distante. Vamos voltar para o tabuleiro e já começar a aula. Então observem o seguinte, temos 6 peões e não temos a presença mais uma vez dos peões de torres. Cada um destes peões, cada um deles possui casas críticas. Vamos localizá-las e vamos ver quantas elas são. Para que a gente possa encontrar, vamos escolher um dos peões. Então vamos levar aqui em consideração apenas o peão de cavalo. Então ele vai servir como exemplo para todos os outros peões. Então observe o seguinte, ele está em sua posição inicial, B2, e precisamos descobrir onde as casas críticas dele estão. Muito simples. Vamos pular a primeira horizontal e as casas críticas estarão logo na segunda horizontal, ou seja, elas são as casas A4, B4 e C4. Temos 3 casas críticas. Agora vocês podem tentar entender por que os peões de torres eles não possuem casas críticas. O número deles seria reduzido para 2 casas e não 3, porque são peões laterais. Mais uma vez, as casas críticas estão uma horizontal, 2 horizontais na segunda horizontal, e elas são 3 casas para um peão de B2, A4, B4 e C4. Obviamente, este peão vai ser movimentado na partida. Para cada movimento deste peão, teremos o surgimento de novas casas críticas. Por exemplo, se eu pulo com o peão de B2 apenas para B3, surgirão novas casas críticas. Como eu vou identificá-las? Considero a primeira horizontal, passo por ela, e as casas estarão na segunda horizontal. Elas são A5, B5 e C5. Mais uma vez, eu decidi jogar com o peão, e vou jogar com ele em P4. Vamos localizar as casas críticas dele. Elas são A6, B6 e C6. Por que sei disso? Porque passei pela primeira horizontal e elas estão logo na segunda horizontal. E são 3 casas, não esqueçam. Agora, algo muito importante. O peão passou para metade do adversário. E vocês podem pensar, as casas críticas agora são A7, B7 e C7. Muitos autores trazem exemplos que levam em consideração o seguinte: quando o peão passa para metade do adversário, o número de casas críticas dobram, ou seja, teremos aqui na realidade 6 casas. 6 casas críticas. Outros autores costumam dizer que quando o peão do adversário quando o seu peão passa para metade do adversário, as casas críticas estão imediatamente à frente dele, ou seja, seria logo na primeira horizontal e seriam 3 casas. É uma questão de escolha de autor e de teórico. Eu particularmente levo em consideração que as casas estão imediatamente à frente do peão. E se ele segue movimentando, por exemplo, para B6, as casas serão A7, B7 e C7. Espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar à posição e vamos agora alterar a posição do peão de B2 para, por exemplo, C4. Mais uma vez, vamos identificar as casas críticas deste peão. Elas são, considero antes, uma horizontal, segunda horizontal, são elas B4, C4 e D4.
Agora, não vou pular uma casa com ele, pularei duas. Vou de C2 para C4. E observem que as casas críticas são, vamos identificar mais uma vez, uma horizontal, duas horizontais, C5, B6, perdão, C6 e D6. Ainda estou na minha metade do tabuleiro. Agora ultrapasso para a metade do meu adversário e elas continuam sendo B6, C6 e D6. Creio que deve ser algo novo, inclusive para jogadores com mais experiência e mais conhecimento de finais básicos. É extremamente importante entender o sentido de casas críticas de um peão. Vocês perceberão no nosso próximo vídeo a necessidade de ter o domínio de oposição aliado ao domínio de casas críticas de um peão. Espero que vocês tenham entendido este tema muito interessante. Espero que vocês, se quiserem, deixem seus likes e seus comentários e vou responder todos eles. Até a próxima aula.